É chover no molhado a gente falar que os filmes japoneses muitas vezes conseguem ser bizarros, estranhos, desconfortáveis, esquisitos. Pode ser também uma espécie de conflito cultural, a gente não tá acostumado a certas coisas, mas os bichos têm coragem, eles têm vontade, eles vão lá e fazem coisas que pra gente são completamente absurdas, e eu vou usar essa palavra novamente, bizarras, tá? Mas talvez você não esteja preparado para alguns filmes bizarros que eu vou trazer nessa lista aqui. Em termos de narrativa, história, personagens e o que acontece, meu amigo, se prepara aí, vamos falar de 6 filmes extremamente bizarros japoneses. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 6 filmes extremamente bizarros lá do Japão. Eu amo o cinema japonês, já trouxe várias vezes aqui, desde o clássico Kaneto Shindo, até Takashi Miike, até muitos outros que vira e mexe estão aparecendo aqui no Refúgio Cult. Hoje eu selecionei uma listinha de filmes temperados com extrema bizarrice, que talvez alguns deles você não vai nem acreditar que exista, sim, mas eles existem. E te fazer o convite, se você ainda não é membro do Refúgio Cult, ajude mais, dê essa força ao canal se você puder e quiser, e também ter benefícios aí para ter acesso antecipado, participar de lives exclusivas, conteúdo exclusivo, link aqui na descrição. Bem, a Netflix tem o Squid Game, né, que seria literalmente o jogo da Lula, que é o Round 6, né? O Japão, desde 2004, ele tem um filme chamado The Calamari Wrestler. Sim, seria o Lula lutador de luta livre, o lutador de luta livre Lula. Tá, Lucas, é um cara que se veste de Lula e vai lutar luta livre. Não, é simplesmente um cara, ele tem uma condição que transforma ele num lulão, numa lula gigante. E ele é lutador de luta livre. E ele não vai parar de lutar luta livre por conta disso, até porque faz parte da jornada dele, do destino dele. Então a gente acompanha esse personagem e a gente também acompanha os rivais dele, o pessoal que vai lutar contra esse bicho, né? Essa criatura, esse ex-ser humano que agora é Lula e que, quem sabe, vai se tornar novamente um ser humano. Será que isso é possível? Enfim, esse filme, inclusive, o The Calamari Wrestler, ele tem disponível completo aqui no YouTube, tá? Você não vai ter legenda português, esquece, você pode tentar adaptar lá, mas dá pra você tentar assistir, ter uma noção, enfim, experienciar essas lutas com o lutador Lula. E é um negócio absurdo, né? É um negócio ridículo, mas é um filme que é de comédia. É um filme que ele não se leva a sério, é um filme que ele vai mostrar o lutador lá no dia a dia dele, fazendo compra, tirando foto com o pessoal, sendo carinhoso ali com o pessoal, porque ele é famoso, tendo interesse romântico, né? Essas coisas em relação aos oponentes desse lutador. Inclusive tem espaço, um comentário satírico até em relação à sociedade japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. Tá ali no meio, tá ali em como a sociedade ela se transformou, ou em relação aos traumas do passado, né? Você tem o próprio Godzilla como uma grande alegoria a isso, e o Calamari Wrestler também não tá muito longe. Guardadas as devidas proporções, mas tá aí. É um filme bem bizarro. Falando de gente que é bicho e bicho que é gente, o segundo da lista você se prepara, porque é o Executive Koala, de 2005. Dirigido por Minoru Kawasaki, mais um filme que um personagem, ele é uma espécie ali de koala, né? Ele é uma mistura entre humano e koala. Nesse filme aqui tem outros personagens, por exemplo, um coelhão, então não é só o koala que ele é daquele jeito. Tem outros personagens que também são animais, mas
a maioria ali que a gente vê em tela são seres humanos aparentemente normais, digamos assim. Mais um filme que tem a veia humorística, que tem a comédia, mas ele é um thriller, esse aqui, tá? Ele é um thriller bagaceira, que não se leva tanto a sério. Inclusive tem aqui no YouTube também para você assistir. E eu acho, em comparação ao Calamari, que foi o anterior, eu acho esse filme aqui, ele um pouco melhor dirigido. Ele tem um cuidadinho melhor na direção, na montagem, né? Ele é uma história de suspense ali. Ele começa de uma maneira mais despretensiosa, que você vê ele até fofinho ali, o Koala trabalhando. Ele é um executivo, ele é um cara ali importante, até um cara que trabalha, né? É o filme expondo essa cultura japonesa de trabalhar obsessivamente. Então o cara, ele só faz isso, né? Ele trabalha no negócio de picles lá, de fábrica de picles, de venda de picles. E ele tem a namorada dele e tal, só que essa namorada dele acaba falecendo, acaba indo de arrasta e de uma maneira brutal, tá? De uma maneira violenta, ele é atacado e tal. E a polícia tá investigando o que aconteceu e quem é que vai ser o principal suspeito dessa história. Sim, o nosso koalinha, o Executive Koala ou Koala Executivo. O nosso koalinha, o nosso koalão, agora ele vai ter que provar que ele não é o assassino, né? E em um ponto de que tem um detalhe na história que é desde o início, não é spoiler que eu tô te dando dessa obra, mas que ele tem uns apagões, esse koala, ali uns negócios de memória que ele esquece, mas será que isso tem, né, tem um caroço nesse angu aí? Enfim, tem um mistério aí para ser desvendado. Se você quiser descobrir, assista lá ao Executive Koala. Número 3, Funk Forest, The First Contact, um filme de 2005. Essa épocazinha aqui, 2004, 2005, o Japão tava indo para... Né, tem vários anos também, mas essa janela aqui eu vou te contar um negócio. Se você tava achando os filmes anteriores estranhos, bizarros, né? Ai meu Deus, que absurdo, meu amigo, você não sabe o que é Funk Forest, não. É um filme longo, é uma grande antologia. Ele não tem muita linearidade no escopo narrativo dele, ele vai te mostrando diferentes histórias e de repente acaba uma e já começa outra. 2 horas e meia de um monte de história, de um monte de personagens. O filme tem inclusive vários diretores. Sim, é um filme que, novamente, ele tem comédia, ele tem drama, ele tem muito de ficção científica, mas assim, bastante. Ele tem uma espécie de existencialismo, mais de uma maneira ácida e um bizarro engraçado. É um filme que me lembra ali um pouco o David Cronenberg nas criaturas, nos monstros que eles trazem. E de repente você vê, por exemplo, umas meninas, umas colegiais na escola ali normal. Aí uma menina abre uma mochila, ela tira uns monstrinhos grudados ali um no outro, né? Normalmente, aí elas desgrudam os bichos, ficam a geleca lá nojenta, entrega pra uma outra menininha, elas meio que vão ali botar a língua no negócio, enfim, né? E de uma maneira normal. E digamos que o brilhantismo, entre aspas, desse filme, tá nisso, nele colocar de uma maneira normal, né, naquele cotidiano, criaturas ou situações, ou criar situações, melhor dizendo, de um modo grotesco, absurdo, né? Você vai ver ainda na escola ali o pessoal colocando criaturas ali que é meio inexplicável. Mais uma vez, me lembra uma coisa meio David Cronenberg ali, em criaturas que são espécies de dispositivos e também conseguem ser nojentos. E aí numa outra cena o moleque tá explicando pro outro cara, né, uns bichinhos que estão numa espécie de árvore lá e os bichinhos têm uma cara esquisita. Ou seja, é uma bagaceira que não tem fim. Tem histórias que uma menina vai para uma outra dimensão e tem que encarar uns monstros. Então assim, ó, a criatividade aqui, ela vai embora. Não tente tirar a explicação, não tente... inclusive, esse filme aqui, eu quero trazer para um vídeo só para ele, porque ele é fascinante, tá? Eu não vou tentar explicar, mas a gente tem que comentar
mais a fundo sobre ele, mais a fundo de como as coisas acontecem, das situações e criaturas que o filme propõe, porque sim, consegue ser fascinante. Número 4 de hoje, um clássico absoluto da estranheza e da bizarrice japonesa, Hausu, de 1977. Filme do diretor Nobuhiko Obayashi, já tem vídeo só pra Hausu aqui no canal. Se você quiser saber mais detalhes dessa história maluca, procura o vídeo aí do Refúgio. Mas é um filme que tá nessa lista, porque eu acho que é um filme que influenciou até a própria cultura japonesa de fazer filmes nonsense, filmes estranhos, filmes que são sobrenaturais ali, levados ao extremo e, claro, unificados à comédia, né? Aqui é um filme de terror, se é um filme de terror, mas é um filme terri, é um filme de comédia também. É um filme que ele abraça a bagaceira e muito das qualidades do filme tá por isso, né? Essa imprevisibilidade. Eu acho que o Nobuhiko, o diretor, ele brinca muito com essa narrativa, com a montagem do filme, como ele propõe, né, aquela história de casa mal assombrada, ele subverte várias coisas, porque a história é essa. Você tem ali um grupo de amigas, se eu não me engano, 7 amigas, que vão pra casa de uma tia de uma dessas meninas, uma casa antigaça, gigante, essa tia dela tá doente e tal, e começa a acontecer um monte de bagaceira ali na casa. A casa, ela tem vida. A casa, né, você tem, por exemplo, até aquela casa monstro, já viu uma animação que veio muito tempo depois? Pois é mais ou menos daquele jeito, só que aí você multiplica por 10 a estranheza. As moças estarão em perigo, teremos morte, teremos alguns pós-morte do que pode acontecer com os corpos daquelas pessoas. É um filme que usa muito gatinho, sabe? Não é gatilho, gatinho mesmo, gatos como um símbolo ali dessa estranheza, né? Eu amo os gatos, vocês sabem que eu tenho vários aqui em casa. Mas depois desse filme, você fica assim, rapaz, esses bichinhos, né, demoniado mesmo. Enfim, se você quer se divertir, gosta de coisa estranha e também envolvendo com terror, esse aqui, meu amigo, é pedida certa. Número 5, Tokyo Gore Police, de 2008. Filme de Yoshihiro Nishimura, que também já tem videozinho só pra ele aqui no canal, que aí você esquece. Né, ele é trash, ele é ação, ele é terror, ele é um monte de coisa, né? Numa distopia japonesa, um cientista maluco cria uma espécie de vírus ali, que quem acaba tendo contato com essa iguaria acaba tendo o seu corpo modificado. Se transforma no que eles chamam de armas biomecânicas, né? São armas, são perigosas, às vezes os caras enlouquecem, fica maluco, sai por aí destruindo tudo, né? Não entendendo tudo aquilo que acontece, né? É um filme muito de horror corporal. Então a polícia de Tóquio cria um esquadrão só para acabar com essas armas, com esses monstros, caçar e impedir que eles transformem Tóquio num verdadeiro caos. Ruka, a protagonista, não é o Hulk feminino, é a Ruka mesmo. Inclusive é a mesma atriz que faz o Audition do Takashi Miike, a Ei Shina, que é protagonista aqui também, que apesar de ter China no nome, é japonesa. E a bicha é braba, a bicha é violenta, a bicha é brutal, né? Como se lá no Audition fosse diferente. Mas aqui é luta de espada, meu amigo. É gente voando. São coisas se transformando em armas ou monstros que você jamais, ou como diriam os franceses, jamais poderia imaginar. E sim, é um filme violento, é sangrento pra caramba. O final dele beira o inacreditável, o absurdo ali, as batalhas finais, principalmente. Enfim, mais um filme extremamente bizarro na nossa listinha. E o último da nossa lista, mas não menos importante, muito menos bizarro, é Yakuza Apocalypse, de 2015, dirigido pelo homem que eu tava falando dele agora há pouco, que é o Takashi Miike, mesmo diretor do Audition, do It the Killer, né, que também fala de Yakuza, na verdade vários filmes
do Takashi Miike tem a Yakuza e ela volta aqui como um principal, um elemento fundamental, porque é uma guerra de gangues ali, né? Uma guerra que toma conta, um verdadeiro apocalipse. Aí você fala, Lucas, mas é um filme da Yakuza, de guerra, de ação, tudo bem, de porradaria, de tiro. Já vimos isso várias vezes, mas calma. Calma, porque aqui a gente tá falando de um filme sobrenatural, de fantasia, de vampiros, meus amigos. Sim, nessa guerra de Yakuza, nesses ataques, né, a gente tem alguns indivíduos ali importantes nessa história que são vampiros. Alguns são, inclusive, transformados e vão para a vingança. Uma vingança em que, claro, eles se transformam nesses vampirões. Muito dessa transformação é também bizarra. Eles pegam esse conceito do vampiro e eles elevam a milésima potência, né? Por exemplo, os dentes, você pode ver que é uns dentes gigantescos, né? Tem umas transformações ali que beiram perto de um morcego, um morcegão, são quase Batman, os Batmans, né? Mas são os Batmans mesmo de modo literal, tá? Eles se transformando ali nos morcegos. Mas pense nos personagens, numa sequência de ação de luta à la cachorro louco. É cachorro ali fora da coleira. Quem tá acostumado com os filmes do Takashi Miike sabe que quando ele quer impressionar, que quando ele quer ir para esse lado, ele vai. E esse filme aqui, ele fala assim: dessa vez eu vou, mas eu vou sem freio. Eu vou nessa colina aqui, ó, e vamos embora, né? Então você pode esperar várias sequências aí. Realmente é um negócio de maluco. Vale, claro, pela estranheza de tudo, mas também tem umas boas cenas de ação, boas coreografias. Fica aí a sugestão. Bem, meus amigos, é isso. 6 filmes extremamente bizarros do cinema japonês. Tem outros, tá? Tem vários. Será que vem aí uma parte 2? Isso também depende de vocês, porque de vez em quando eu tento trazer umas listinhas variadas aqui e o povo não quer muito saber não. Quer ficar ali no mais do mesmo e tal. Então deixa o seu like, deixa os comentários aqui, fale qual desses você já conhecia, qual desses você já assistiu e se você também quer uma parte 2 com outros 6 filmes muito bizarros do cinema japonês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.